Olá, meus alunos. Tema da aula agora é a Lei 11.107 de 2005. É a lei que trata sobre os consórcios públicos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o aspecto constitucional dos consórcios públicos. Você tem no seu artigo 241 da Constituição Federal a possibilidade de uma gestão associada. Como assim uma gestão associada? Você tem, de repente, o Estado do Rio de Janeiro passando por uma grave ameaça, seja no aspecto da saúde, educação, ou mesmo da segurança, que é o mais comum. O governador, desesperado, bate a porta do presidente da República. Fala, presidente, me socorre. Mas observe que, nesse caso, eles vão formalizar um convênio, um acordo de gestão de cooperação mútua, onde eles vão passar a desenvolver uma atividade, haja vista que existe um interesse comum entre eles, ou seja, resolver o aspecto da segurança. É interesse da União, é interesse do Estado do Rio de Janeiro também. E quando esses entes federativos, União e Estado do Rio de Janeiro, passam a desenvolver uma atividade juntos, conjuntamente, eles podem desenvolver isso de duas formas. Com a criação de uma nova pessoa jurídica, que eu já vou explicar o que seria isso, ou através da formulação de um convênio. Então observe que aconteceu isso no Brasil, salvo engano não, em 2016. 2016 foi época das Olimpíadas. Porque 2014 foi Copa, 2016 foi o período das Olimpíadas. Então, tinha o interesse do município do Rio de Janeiro em realizar esse grande evento esportivo, só que o município do Rio de Janeiro olhou para os seus bolsos e falou, eita, vai dar ruim, porque eu não tenho dinheiro suficiente para montar essa mega estrutura olímpica para atender esses atletas do mundo inteiro. Aí o município bateu a porta do governador do estado. O governador olhou, bacana, eu tenho interesse que tenha Olimpíada aqui no nosso estado. Mas olha, eu também não dou conta. Vamos chamar quem? A União. Então aqui você tem o município, que chamou o Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro chamou a União. Então agora você tem três entes federativos que têm um objetivo em comum. E nesse momento que eles têm um objetivo em comum, eles vão fazer uma gestão associada, que poderia ser formalizada mediante convênios ou mediante a criação de uma nova pessoa jurídica para ser responsável pelo esse grande evento esportivo chamado Olimpíadas e Paralimpíadas. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Como que surge a figura dos consórcios públicos? Primeiro, com base na previsão constitucional do artigo 241, que será formalizado através de uma formalização de um instrumento, de um pacto de interesse comum, onde esse pacto de interesse comum será apresentado para as respectivas casas legislativas de todos os entes federativos e nesse momento, mediante essa autorização, eles vão criar um plano de ratificação, onde eles vão destacar as responsabilidades, as atribuições, os encargos de cada um desses entes. E quando eles resolverem criar uma nova pessoa jurídica, essa nova pessoa jurídica vai ser chamada de consórcio público. E o consórcio público ele pode adquirir, segundo a Lei 11.107 de 2005, duas personalidades jurídicas. A personalidade jurídica de direito público, onde você fala que é uma associação, ok? Uma associação de natureza civil, ou você pode ter esse consórcio sendo formalizado com a personalidade jurídica de direito público, onde você vai chamar ele de associação pública. Todos os dois serão formados exclusivamente por entidades federativas, ou seja, pela União, Estados, DF ou pelos municípios. Segundo, esse que foi constituído com a personalidade jurídica de direito público, ele vai ser integrante da administração pública indireta, tanto da União, se ela for fazer parte, tanto do Estado, se ela estiver fazendo parte, quanto dos municípios. Agora, quando você formaliza esse consórcio público com a personalidade jurídica de direito privado, ele não vai ser integrante da administração pública indireta. Mas mesmo não sendo integrante da estrutura da administração pública indireta, ele estará sujeito à realização de concurso público, ele estará sujeito à prestação de contas ao Tribunal de Contas e o principal, deve realizar concurso público. Então vamos acompanhar aqui, vamos lá, acompanha esse desenho aqui, olha só. Você tem aqui a União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro. Eles têm um objetivo em comum, que seria a Olimpíadas. E, para tanto, eles resolvem criar uma nova pessoa jurídica, que vai ser chamada de Autoridade Pública Olímpica, a APO. Essa APO ela foi responsável tanto pelos grandes eventos esportivos da Olimpíadas e da Paralimpíadas. Então, observe, você tem a figura aqui do município, você tem a figura aqui do Estado do Rio de Janeiro e você tem a figura aqui do ente federativo da União, tá?
Então, nesse momento, esses três objetivos, esses três entes federativos, por ter um objetivo em comum, eles resolveram formalizar uma nova pessoa jurídica, que é o caso do consórcio público, com base na Lei 11.107 de 2005. A APO, ela ganha um status de autarquia. E é chamada de autarquia interfederativa, uma vez que ela tem a participação desses entes da federação. Mas ela é mais usualmente chamada de associação pública, porque essa, especialmente, ela foi criada com a personalidade jurídica de direito público. Bacana? E o principal que você vai observar, que ela vai integrar tanto a administração pública da União, quanto a administração pública do Estado e a administração pública do município do Rio de Janeiro. Bacana? Fique atento em relação a isso. Mas olha o que destaca o conceito de um consórcio. É uma pessoa jurídica formada, olha só, exclusivamente por entes da federação para estabelecer uma relação de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituído como associação pública, com personalidade de direito público e natureza de autarquia. Ou, olha o ou, como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, no momento de constituir essa associação, essa nova pessoa jurídica, ou você cria ela com a PJ de direito público, ou você cria ela com a PJ de direito privado. Mas entenda, se ela tiver a PJ de direito público, você vai falar que ela integra a administração pública indireta. Agora, se ela for constituída com a PJ de direito privado, entenda, sem fins lucrativos e não vai integrar a estrutura da administração pública indireta. E observe que esse consórcio ele tem que ser constituído exclusivamente por entes da federação. Mas a lei ela faz uma vedação em qual sentido? Olha só. Em qual sentido ela faz a vedação? Olha só. A vedação dela é nesse sentido de você observar o seguinte, olha só. A União, ela pode formalizar consórcios com os estados. Os estados podem fazer consórcios com seus municípios, tá? Municípios. Mas os municípios, sem a presença dos estados, não podem formular consórcios diretamente com a União. Para ter um município no consórcio, é indispensável a presença do Estado, que aí sim o Estado que vai formalizar com a União o seu consórcio. Então veja, você tem a União com o Estado, ok. Os estados com seus municípios, ok. Mas os municípios não podem formalizar consórcio diretamente com a União sem a presença dos seus estados, tá claro? Isso é fundamental você tá atento em relação a isso, ok? Agora vamos lá. Aspecto constitucional. A União, estados, DF, municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios. Que lei é essa? A 11.107 de 2005, ok? É isso mesmo o número? É, 11.107 de 2005. E os convênios de cooperação entre os entes da federação. Então vamos lá. O que a Constituição fala? Você tem aqui os entes federados. Exemplo, você tem aqui a União, que foi chamada para socorrer o Estado do Rio de Janeiro. Fala, ó, Estado, você está precisando do quê? Segurança? Vamos formalizar apenas um convênio? Aí desse convênio, eu vou transferir recursos para vocês, eu vou ceder alguns equipamentos, eu vou fazer doação de ambulâncias, eu vou fazer doação de viaturas. Observe que nesse convênio, você não cria uma nova pessoa jurídica. Não cria, não tem criação de nova pessoa jurídica. Mas entenda o seguinte, o Rio de Janeiro vira para a União e fala, União, vai ter Olimpíadas. Vamos criar uma nova pessoa jurídica que vai ser responsável pela essa atuação? Vamos. A gente pode criar ela tanto de direito público, quanto a gente pode criar ela de direito privado. Entenda que nesse sentido, como vai ter a criação de uma nova pessoa jurídica, significa que vai ter a criação de um consórcio.
com base na lei. Então essa é a diferença principal no momento dessa gestão associada, que você pode fazer a gestão associada com a criação de uma nova pessoa jurídica, mediante a ratificação de um convênio, ou você pode ter essa gestão associada da União com os entes da Federação, Estados, DF, municípios, mediante a criação de uma nova pessoa jurídica. Veja que o consórcio ele é instituído geralmente pela a extensão da atividade, pela complexidade da atividade. Exemplo, o Estado queria fazer um trem-bala que ia ligar o Rio de Janeiro a São Paulo. Você concorda que o risco dessa atividade, o custo financeiro seria muito alto para apenas um Estado arcar? E é um interesse só do Estado do Rio, só do Estado de São Paulo, ou é um interesse dos dois? Opa! Então você começou a enxergar um interesse comum nessa atividade desse serviço público. Então aqui eles falam o seguinte, olha, Estado de São Paulo, Estado do Rio, vamos trabalhar conjuntamente? Vamos, porque a gente tem um interesse comum. Só que aí um olha para o outro e fala, vamos chamar a União? A União chamou a União. A União veio. Então pode agora o Estado do Rio, o Estado de São Paulo, junto com a União, esses três entes da federação desenvolver um trabalho em conjunto? Pode. Só que a União pode falar o seguinte, sabidinha, não, vamos fazer só um convênio. Eu vou transferir recursos, eu vou transferir tecnologia, eu vou transferir algumas coisas para vocês, inclusive algumas terras eu posso transferir para vocês fazer essa desapropriação, essa ocupação tranquilo. Mas aí a União também pode falar o seguinte, olha, como vai ser um trem-bala, um serviço público, vai ser uma atividade de interesse também do Estado brasileiro, vamos fazer uma nova pessoa jurídica que vai ser responsável pela manutenção, conservação, contratação, por gerir os recursos que vão ser transferidos tanto pelos Estados quanto pela União, ela fica responsável por isso. Então repare que agora eles estão criando uma nova pessoa jurídica, então eles estão criando um consórcio. E na criação desse consórcio, observem que nesse intuito dessa criação desse consórcio, eles podem criar tanto o consórcio com a personalidade jurídica de direito público, que você vai chamar ele de associação pública, vai ser integrante da administração pública indireta, ou você pode criar esse consórcio formado entre o Estado do Rio, o Estado de São Paulo e a União com a personalidade jurídica de direito privado, porque ele vai ser um prestador de uma atividade sem fins lucrativos. Isso que destaca o artigo 241 da Constituição Federal. Seguindo aqui comigo, vamos lá, olha só. Autorizar a gestão associada de serviço público, bem como a transferência total ou parcial de encargo, serviço, pessoal, bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Agora vamos lá. O objeto do consórcio público, ressalta-se, consiste na realização de uma atividade de metas de interesse, olha só, comum das pessoas federativas consorciadas. Então, no momento que você tinha lá a Olimpíada, o interesse era só do município? Não, era do município, era do Estado, era da União. Então, você tinha os três entes federativos que tinham um interesse comum. Mesma coisa no exemplo que eu acabo de citar. Se eu quero fazer um trem-bala que liga o Estado do Rio de Janeiro ao Estado de São Paulo, um trem-bala que faz a ponte aérea, faz essa ligação férrea Rio-São Paulo de uma forma rápida, né? Sem ser o aspecto de um transporte aéreo, agora terrestre, que seria uma nova modalidade. Veja, é interesse do Estado, é interesse do outro Estado, também é interesse da União. Então agora eles têm um objetivo em comum. Aí seguindo aqui, olha só. A ideia é que determinado serviço, pela sua natureza, ok? Pela sua extensão territorial, demanda a presença de mais de uma pessoa pública para que seja efetivamente executado. Então essa é a natureza, facilitar, você ter uma gestão associada entre os entes consorciados. Então nesse sentido ia facilitar a execução e a possível construção desse trem-bala. Atenção! A União somente poderá participar do consórcio público que também fazem parte os estados cujos territórios estejam situados nos municípios. Então tá aqui a União, ela pode formalizar um consórcio só com o município X? Não, não pode. Então para ter a presença desse município X, tem que ter esse estado onde o município está dentro. Agora sim, o município pode participar. Pode participar todos os municípios que estão dentro desse estado. Porque, veja, a União não vai formalizar consórcios exclusivamente com os municípios. Agora, professor, a pergunta é, a União pode formalizar um convênio com o município? Pode, independentemente da presença do Estado. Isso pode. Mas veja que, falou consórcio, criação de uma nova pessoa jurídica, o município só vai fazer parte se o Estado
ao qual ela pertence estiver participando desse consórcio. Porque sem a presença do Estado, eu não posso ter um consórcio do município com a União, tá claro? Agora vamos imaginar que eu estou falando do Estado do Goiás. Aí tem o município de Alexânia, de Lusiânia, de Abadiânia, de Anápolis. Opa, todos esses municípios, sem a presença do Estado do Goiás, podem fazer um consórcio com a União? Não. Podem fazer um convênio com a União? Podem, mesmo sem a presença do Estado. Porque o convênio é só a transferência, não tem a criação de uma pessoa jurídica. Agora eu pergunto, a União com o Estado do Goiás e todos esses municípios, agora pode ter um consórcio? Pode, porque está tendo a presença do Estado. Bacana? Anota isso que costuma ser cobrado. Seguindo aqui com vocês, olha só. O consórcio vai adquirir a personalidade jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado. No caso dele ter a personalidade jurídica de direito público, olha só, vai ser constituída uma associação pública mediante a vigência de leis e ratificação do protocolo de intenções. Exemplo, a associação pública é a Autoridade Pública Olímpica. É um consórcio formado pela União, pelos Estados e pelo município do Rio de Janeiro, com vista à preparação da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Perfeito, acertei o ano. Eu estava em dúvida se era 2014, mas foi 2016, ok? Agora, observa que você também pode ter o consórcio com a personalidade jurídica de direito privado. Vai ser mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil, ou seja, veja que ele não está seguindo as normas agora diretamente de direito público, segue as normas da legislação civil. O regime jurídico dos consórcios da personalidade jurídica de direito privado é híbrido. Como assim híbrido, professor? Olha só. Você concorda que esse consórcio é formado exclusivamente por pessoas, por entes da federação? Então observa que a contratação se dá por concurso público. Tem que fazer licitação, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, e isso são normas de direito público. Mas no momento de você contratar, você contrata no regime seletista. Opa, você está reparando que o regime seletista é aplicado para quem trabalha no Bradesco, no Itaú? Então agora você entende que no Bradesco e no Itaú não faz concurso, porque lá o regime é 100% privado. Agora, mesmo esse consórcio tendo a personalidade jurídica de direito privado, ele vai obedecer normas de direito público e normas de direito privado ao mesmo tempo, onde ele tem um regime jurídico híbrido, tá claro? Porque ele faz parte de uma estrutura constituída de pessoas jurídicas que compõem a estrutura da federação, de pessoas jurídicas de direito público. Mas entenda que se for constituído um consórcio com a personalidade jurídica de direito privado, segue a legislação civil, segue as normas do direito privado, mas não segue as normas 100% do direito privado, porque ela fica atrelada a algumas normas de direito público. Por exemplo, licitação, concurso público e prestação de contas do Tribunal de Contas. E o principal que você tem que lembrar que quando esse consórcio for constituído com a personalidade jurídica de direito privado, ele não vai integrar a estrutura da administração pública indireta, porque só integra a estrutura da administração pública indireta quando você tem um consórcio constituído como uma associação pública, constituído com a personalidade jurídica de direito público. Exemplo, Autoridade Pública Olímpica, que foi criado pela União, Estado e município do Rio de Janeiro no momento da Olimpíada e das Paralimpíadas. Ponto final. Então, essas são as principais informações que eu destaco aqui em relação aos consórcios. Deixa eu ver se tem alguma observação a mais, deixa eu ver. Todavia, os consórcios de direito privado devem observar as normas do direito público no que conhece. Vamos lá. Licitação, celebração de contratos, prestação de contas, admissão de pessoal mediante concurso público. Bacana? Então isso aqui que eu queria destacar com vocês nessa parte da matéria. Fique bem atento nessas perguntas que eu fui enfático aqui com vocês, que elas podem ser cobradas na sua prova. Bacana? Vamos para cima. Grande abraço, meus alunos.